Bom dia, pessoal. Hoje eu vou passar para vocês uma partida que eu fui o campeão do torneio Petrolense 2020, torneio online. Esse torneio foi o torneio Blitz. Mas o interessante dessa partida é que foi uma partida Blitz contra o ex-campeão Álvaro, fortíssimo jogador aqui da região, conhecido em muitos torneios no Brasil inteiro, e que foi a partida que decidiu o título. Eu fui campeão do torneio petrolinense, mas não sou campeão petrolinense porque eu não sou de Petrolina, Pernambuco. Então eu joguei C4, essa posição. E agora para a resposta da C4, né, esperei ele jogar C5, cavalo F6 ou cavalo C6. Na espera que eu tive, ele me surpreendeu jogando S5. Eu não esperei que ele ia jogar essa linha comigo. E depois de S5 eu tinha cavalo F3, eu tinha cavalo F3 aqui para jogar, eu tinha peão E3 e eu tinha cavalo C3 aqui. São uma das respostas que eu gosto de utilizar usando a inglesa, mas aí eu comecei com cavalo C3 aqui nessa posição. A minha resposta a E5 foi cavalo C3, cavalo C6 aqui é uma das respostas que eu esperei dele. Cavalo F6 ou bispo B4, né? Mas ele me surpreendeu jogando um peão F5. Então agora, nessa posição aqui, com esses dois peões centrais, eu tenho que começar a brigar com os peões. Então eu jogo D4 aqui nessa posição. E aí, nesta posição aqui de D4, em algumas posições, em algumas partidas, se joga E4. Eu esperei ele jogar E4, porém ele tomou o peão de E4 e aí eu tomo de dama. E aí vem o lance de cavalo C6, atacando dama e dama de novo D1. Dama D1. E aí, de novo, nesta posição, eu fiquei aqui esperando. Será que ele pode jogar algumas posições, né? Algumas posições que ele poderia jogar. Ele poderia jogar o bispo B4, o bispo C5, né? O bispo B4. Poderia também cavalo F6. Uma das posições que ele poderia, cavalo F6. Né? Então, aí, o que é que acontece? Nesta posição aí, ele jogou cavalo F6. Depois de cavalo F6, eu jogo cavalo F3. Seguindo o lance agora depois de cavalo F3, ele joga bispo C5. E aí já começou a me dar alguns planos, né? Algumas ideias bem legais. Porque esta casa D5 ela tá só sendo defendida por este cavalo. Então, se em algum momento eu conseguir cravar este cavalo aqui, cravando este cavalo, eu tenho umas ideias legais de colocar a dama em D5 aqui, atacando até mesmo um roque branco e atacando a peça de C5, né? Então, assim, eram algumas coisas que eu estava em mente, só que eu não esperava que ele me desse a oportunidade de executar esse plano. Então, aí depois do lance bispo C5, né, eu já utilizei o bispo G5, já cravando com aquela ideia de colocar meu bispo lá em D5, e aí ele favorece jogando o roque. Então, quando ele faz o roque, ele favorece toda aquela ideia que eu tinha de colocar minha dama em D5, e após o roque, eu tomo o cavalo, né? Bispo toma cavalo F6. E o interessante aqui, né? Que agora a barrinha já diz que eu estou bem melhor na posição. E agora minha dama, ela está entrando aqui em D5. Né? Ela está entrando em D5 com um cheque aí, bem, uma posição bem legal. E ele observou isso e aí ele executa o sacrifício do bispo em F2 cheque para não perder o material. Então bispo por F2 cheque, eu tenho que tomar. E agora rei por bispo, dama por bispo. O interessante aqui dessa posição é que mesmo o rei aqui ainda me dá condições de proteger esse rei, né? Porque minha ideia agora é colocar peão para frente, botar esse bicho aqui, trazer essa torre para cá ou para cá, e aí devolver o rei à casa que seria do roque natural ou como roque artificial agora. Né? Então, até então aí nessa posição eu não senti medo, né? A barrinha também está mostrando que eu estou muito bem nessa posição. E aí depois de dama por bispo, eu jogo dama D5 cheque, dama D5 cheque, e aqui obriga rei H8. Né? Então depois de rei H8, eu tenho alguns planos, tipo, se em algum momento ele jogar as peças com a ideia de atacar a minha dama, essa dama minha ela pode vir para cá atacando B7 e trazendo o cavalo para esta casa, atacando a dama, que vai ser obrigado a ter uma troca de peças aqui e eu continuar sendo dono da casa D5. Então, depois de rei H8, eu comecei o plano de defender o meu rei. Então, joguei peão G3 e aí ele joga D6. E a estrutura, como eu já tinha explicado, né, agora a estrutura dele, né, a ideia dele é jogar
bicho P6 atacando minha dama. Só que agora eu vou continuar o plano de defesa do meu rei, como eu falei. Peão G2, e agora já tenho a linha para tirar a torre, já tenho um local para deixar o meu rei mais sossegado aqui, mais protegido. Então agora, depois de bispo G2, ele joga bispo E6 e agora segue aquele lance que eu já tinha pensado, né? De dama B5, colocando pressão em B7. Então agora, dama B5, tocando pressão em B7. Então ele jogou agora torre de AB8 e aí eu executo o lance cavalo D5 com ameaça a dama e ele tem que tomar de bispo. Cavalo D5 ameaçando a dama, ele toma de bispo e agora o peão toma atacando o cavalo. O peão toma o bispo atacando o cavalo e ele tira o cavalo para a casinha E7. Né? E agora o cavalo está colocando uma pressãozinha no peão D5 e aí eu sou obrigado a colocar uma peça para liberar minha dama e não perder o peão. Então nessa posição agora, de novo aquele lance. Então, aqueles planos que eu tinha feito no começo aqui de proteger o meu rei, movimentando as peças de uma forma que me desse a possibilidade de fazer o roque artificial, eu consegui executar. E agora, depois de torre D1, eu consigo defender o peão de D5 momentaneamente, né, liberando minha dama para jogar. Então aí ele jogou o peão para F4. E interessante aqui é que eu olhei a posição mesmo ele tendo dama e torre, querendo colocar pressão aqui no meu rei, mas as peças minhas, elas estão bem defendidas, né? Elas estão bem protegidas aqui. E não faz medo, não faz medo essa linha de ataque aqui, por enquanto, né? Mesmo que aqui esse peão toma, eu tenho o peão tomando. Então assim, tá tudo sossegado aí. Eu resolvi então jogar dama B4. A ideia minha de jogar dama B4 era colocar a dama D4 aqui, né? Para colocar uma troca de damas. Era a minha ideia quando joguei dama B4. Só que aí segui o lance F por G3 cheque e H por G3. E ele jogou cavalo F6. Né? Então a ideia de cavalo F6 agora é cavalo E5, colocando mais uma peça, atacando então a estrutura aqui de defesa do meu rei. Então, mas eu observei direito, a quantidade de peças que ele tinha para atacar seria as mesmas quantidades que eu teria para defender. Então ainda não me faz medo essa estrutura. E nessa situação aí, eu tirei torre de A para C1. Então torre de A para C1 vai atacar um peãozinho atrasado aqui, obrigando com que ele jogue para defender. E aí ele joga torre F7. Né? Torre F7 agora defende o peão de C7. Porém, algumas coisas já estão aparecendo para mim. Né? Eu vou colocar agora a dama em D4 para trocar. É minha ideia jogar dama D4 para trocar as damas e eu vou fazer isso. Dama D4 com a ideia de trocar as damas. Dama D4 com essa ideia aí de trocar as damas. E aí ele joga cavalo E5. Ele joga cavalo E5. E foi quando eu percebi que não ia haver a troca. E sim cavalo G4 cheque, né? Cavalo G4 cheque. Então, aí eu já fiquei um pouco mais intrigado, né? Porque eu pensei aqui, ele no cavalo E5, eu esqueci de pensar na casa G4. Então aí eu olhei a posição, digo, não, mas se cavalo G4 cheque, eu vou trazer rei para F1 ou rei E1. Eu não vou jogar rei G1, foi o que eu pensei no momento. E nessa posição, agora depois de cavalo E5, minha dama está atacando o peão de A7 e tocando a torre de B8. Então agora dama por A7 e ele cavalo G4 cheque. E aí quando ele ataca o meu rei com cheque, né, cavalo G4 cheque e rei E1. E aqui nesta posição agora ele tem que tirar a torre, né, porque minha dama está atacando a torre dele. Então aí ele jogou torre E8. E agora torre E8 foi muito bom para mim, né? Porque torre E8 agora me dá dama A4, atacando a torre e atacando um cavalo. Então esse erro dele aqui foi bem interessante. Eu já estava ganhando uma peça, né? E agora vou ganhar outra peça. Então agora direto dama A3. Dama A3 ataca a torre e ataca o cavalo. Então aí seguiu o lance dele. Alinhou as torres, né? Torre
de F7 para E7 e eu, dama, toma cavalo. Então agora seguiu torre por E2, cheque, dama por B2. E agora, observe que ele tem uma linha bem interessante aqui, e se eu vacilar eu vou levar um mate fechado aqui. Eu não posso vacilar. Então, ele tem uma estrutura bem legal aqui, né, de peças, bem legal mesmo. Todas ameaçando a destruir a minha situação aqui. Então, nesta posição aqui, eu tenho que jogar cavalo H4, para que esse cavalo defenda o bispo de G2. Então, aqui, cavalo H4, e ele foi e jogou simplesmente o lance torre F8, cheque. E aí, rei G1, e depois de rei G1, ele foi e jogou dama B6, cheque. E agora eu tenho que jogar rei H2. Olha que interessante agora, depois de rei H2, foi que ele fez o lance torre, toma, peão de A2. E foi tudo que eu precisava para ficar de novo bem na partida. Então agora, depois de torre por A2, eu jogo simplesmente torre F1 e se torre toma, né? Se torre toma a torre aqui, tá levando um mate em 2, né? Aqui é dama cheque, torre volta e tá levando um mate. E agora, nesta posição, ele foi e jogou torre G8. E agora, depois de torre G8, né, acontece um tático bem legalzinho aqui, né? Que agora, depois de cavalo cheque, peão toma e dama cheque mate, né? E aí é o que acontece, cavalo cheque e ele abandona, porque depois que peão toma, tem dama cheque mate. Então, essa partida eu joguei contra o ex-campeão Álvaro, né? Eu já tenho enfrentado ele em alguns torneios, o score dele tá maior do que o meu, tá 4-2 para ele, né? Mas essa posição agora eu consegui vencer ele e ele não foi campeão petrolinense do Blitz. Quem foi campeão foi o Thiago Bahia e eu fui campeão do torneio. Mandar um abraço aí também para o professor Emílio, né? O responsável pela Associação São Franciscana de Xadrez, que é o que comanda o xadrez de Petrolina, e é uma pessoa maravilhosa e que me fez o convite para jogar este torneio. Então, um forte abraço aí e até a próxima.